Dia a todos, eu sou Samuel, sou residente do 4º ano aqui do nosso serviço de cirurgia torácica. Vou apresentar o quadro, aqui, o nosso caso clínico. Todos estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Bom, nosso paciente é um paciente de 58 anos, sexo masculino, branco, analista de sistemas. É um paciente que em 1976, aos 15 anos de idade, teve um diagnóstico de febre reumática e em 1999 o paciente começou com sintomas de insuficiência cardíaca, foi evidenciado um acometimento valvar e em 1999 foi então submetido a uma troca valvar da válvula mitral e da válvula aórtica por prótese biológica. Esse paciente, ainda em 2009, ele apresentou um quadro de síncope enquanto realizava uma atividade física. Então foi realizado um estudo eletrofisiológico cardíaco que verificou um bloqueio atrioventricular multinível com uma taquicardia ventricular induzível monomórfica sustentada. O paciente durante o exame apresentou hipotensão, inclusive necessitou de cardioversão elétrica durante o exame. Foi então indicada a colocação, em fevereiro de 2010, de um CDI, que é o dispositivo cardioversor desfibrilador implantável. Esse paciente em segmento ambulatorial, ele necessitou ainda de introdução de amiodarona e alguns ajustes do CDI para adequar o ritmo cardíaco. E em janeiro de 2012, 2 anos depois, o paciente ele apresentou uma insuficiência da válvula mitral e uma rotura de uma das válvulas da válvula aórtica, o que culminou com uma necessidade de uma retroca das válvulas mitral e aórtica novamente por prótese biológica. Esse paciente, no pós-operatório, primeiros 2 meses, ele apresentava alta densidade de astacistas ventriculares e choques por conta do CDI, e foi então introduzido o mixetil. Em 2014 foi quando ele teve a primeira tempestade elétrica. O paciente ele apresentou 17 choques seguidos. Nessa ocasião, ele precisou de internação e amiodarona endovenosa. Em 2016, um novo episódio de tempestade elétrica, dessa vez com 8 choques. Ambulatorialmente, foi então aumentada a dose da amiodarona com controle parcialmente satisfatório. Ainda em 2016, foi evidenciado que o paciente apresentou hipotireoidismo decorrente do uso da amiodarona. Por conta disso, em abril de 2016, foi então necessário uma internação eletiva com uma proposta de um novo estudo eletrofisiológico e possivelmente uma ablação. Durante a internação, 12 horas antes do procedimento, o paciente cursou com 17 choques seguidos. Foi então encaminhado para a UTI, onde foi necessária amiodarona e lidocaína endovenosas em infusão contínua. Conseguiu realizar o estudo eletrofisiológico, que verificou novamente uma taquicardia ventricular sustentada, também precisou de cardioversão externa, porém conseguiu realizar a ablação do circuito arritmogênico. Esse paciente, então, em 2017, apresentou 2 choques, foi então introduzido o Sotalol como adjuvante. Em 2018, ele apresentou um total de 8 choques, foram esporádicos ao longo do ano todo. O paciente, no dia 17 de julho de 2019, ele foi internado eletivamente, porque ele apresentou nos últimos 20 dias 7 choques seguidos. Ele foi internado com uma proposta novamente de um novo estudo eletrofisiológico cardíaco, possivelmente nova ablação. Inicialmente, assim, na internação, foi realizado um ecocardiograma. O ecocardiograma ele mostrou apenas um aumento moderado do átrio esquerdo, uma função sistólica diminuída, principalmente as custas de uma cinesia dos segmentos médio e basal da parede lateral. Tinha uma ectasia de aorta, uma aorta ascendente de 50 milímetros e uma fração de ejeção de 45%. Esse paciente, então, ele foi submetido no dia 19 ao estudo eletrofisiológico cardíaco e conseguiu realizar com sucesso a ablação do ritmo do substrato arritmogênico. Porém, 2 dias depois, no dia 21,
ele apresentou, enquanto estava em enfermaria, uma taquicardia ventricular sustentada. Foi revertido com um burst, isso no começo da manhã. À tarde, apresentou novamente uma taquicardia ventricular sustentada, que após 3 bursts consecutivos não reverteu e foi necessário choque externo. Foi então o paciente encaminhado para UTI e necessário novamente amiodarona e lidocaína em infusão contínua. Então, esse paciente foi discutido todo esse caso com as equipes, inclusive com a nossa equipe da cirurgia torácica, e foi optado, então, por realizar a simpatectomia torácica, foi realizada no dia 23. Essa é uma radiografia de tórax do pré-operatório, do dia 16, que a gente usa principalmente para avaliar a área cardíaca, para a gente poder mensurar e verificar a melhor localização das incisões e da posicionamento dos trocáteres, como o professor Paulo falou, que frequentemente esses pacientes ele possuem cardiomegalia por conta das alterações cardíacas de base. O paciente, então, assim que entra na sala cirúrgica, nós colocamos as pás externas no dorso, foi realizada a reprogramação do CDI, somente enquanto na sala cirúrgica, intubação seletiva e o posicionamento do paciente, em posição supina, semi-sentado. É importante a gente falar que muitas vezes durante o posicionamento o paciente ele pode apresentar alguma instabilidade hemodinâmica e necessário às vezes, por conta da função cardíaca, colocar alguma droga vasoativa. Como o professor Paulo mencionou já, nós iniciamos o sempre, na verdade, pela esquerda, porque caso o paciente apresente alguma instabilidade hemodinâmica grave ou alguma arritmia cardíaca que não conseguimos reverter, a gente garante pelo menos a simpatectomia unilateral esquerda, que também tem resultados positivos do controle do ritmo cardíaco. E como ele também já mencionou, muita cautela na incisão inferior esquerda, porque muitas vezes os pacientes apresentam algumas dilatações das câmaras cardíacas, então a gente tem que ter um cuidado essencial. Nós realizamos, então, a ressecção do terço inferior do gânglio estrelado até a T4 com o uso do hook harmônico. Para quem não conhece, acredito que a maioria de nós já conhece, o hook harmônico ele é constituído aqui pelo console gerador, também tem um pedal, esse do canto inferior esquerdo. Tem uma ferramenta de mão, que é essa da direita, que também tem os mesmos controles do que temos no pedal. E ele permite o corte e a cauterização dos tecidos através do uso das vibrações ultrassônicas. Ele não usa corrente elétrica. E isso leva ao menor risco de lesões inadvertidas do gânglio estrelado, que está associado, né, como a gente já mencionou, ao síndrome de Horner no pós-operatório. Este é um vídeo. Então, aqui nós estamos com a delimitação da cadeia simpática. A gente vai delimitando a localização da ressecção. Lembrando que o limite superior da nossa ressecção é o terço inferior do gânglio estrelado e o limite inferior é o T4. Como eu mencionei, usando o hook harmônico. E é realizada, então, a ressecção e retirada desse segmento da cadeia simpática. No pós-operatório imediato, foi necessário, então, a gente faz a reprogramação do CDI ainda em sala cirúrgica. O paciente não conseguiu ser estubado no pós-operatório imediato, então nós trocamos por intubação simples e encaminhamos para a UTI. O paciente seguiu para a UTI, estava em uso de noradrenalina e dobutamina em bomba de infusão contínua, doses baixas, conseguiu ser estubado no mesmo dia e já estava sem droga vasoativa no mesmo dia pela noite. Sempre importante, após o término da meia-vida das sedações e da anestesia, a gente avaliar o paciente, fazer um exame neurológico e, nesse momento, o paciente não apresentava nenhum sinal de síndrome de Horner ao exame. Tem uma radiografia do pós-operatório, sempre importante, para a gente avaliar se ocorreu algum pneumotórax residual durante o procedimento, que é uma das complicações. Esse paciente, então, ficou na UTI até o dia 25, foi para a enfermaria, foi transicionada a amiodarona para a via oral. E ele recebeu alta hospitalar no dia 28. Em segmento ambulatorial,
Esse paciente já tinha comparecido em 2 consultas. Na primeira consulta, 2 dias após a alta hospitalar, ele apresentava, na avaliação do CDI, uma taquicardia ventricular não sustentada e uma alta sustentada, ambas sem necessidade de choques. Foi só necessário, então, a ajuste do beta-bloqueador, do metoprolol. E, posteriormente, em outubro, o paciente retornou e ele apresentava, na avaliação do CDI, nenhum episódio de taquicardia ventricular com necessidade de choque. Parabéns, Samuel. Acho que é um caso bem ilustrativo da gravidade dos doentes. Esse doente, vocês notaram, né? Ele foi trocado a válvula 2 vezes, foi troca das 2 válvulas, depois retroca, CDI, vários estudos eletrofisiológicos, medicação otimizada e nada resolvia. A simpatectomia não é que resolveu, mas certamente melhorou muito, né? Ele não tomou mais nenhum choque, estava tomando choque, estava em tempestade elétrica o tempo inteiro. Para quem já viu isso acontecer, isso é um transtorno imenso, um risco de vida enorme, porque o paciente fica tomando choque e ele sente muitas vezes o choque, é uma coisa aterrorizante. Eu lembro, um dos casos emblemáticos que a gente teve era um menino, acho que tinha 13 ou 14 anos, que estava tomando tempestade elétrica, quando soube então que ele ia ser operado, ele tomou 25 choques na véspera, ele estava em terror, ele estava uma tempestade catecolaminérgica imensa, e foi tratado e ficou depois 6 meses sem tomar nenhum choque. Então, é uma mudança da qualidade de vida e da quantidade de vida muito grande. Eu acho que a gente quis mostrar isso mais no sentido de... Eu sei que não é o dia a dia de todos, e por isso mesmo achei que poderia acrescentar a muitas pessoas que talvez não tenham esse tipo de vivência, mostrando que é um potencial campo a mais. Eu acho que a palavra está aberta, a gente está exatamente no horário, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ou pelo chat, ou pode até usar o microfone, e a gente, na sequência, encerraria. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. Esse doente, ele é relativamente jovem, já teve 2 troca, retroca, valvar, não está livre de uma terceira. Ele tem, aparentemente, o sistema de condução elétrica do coração, todo ele lesado. Não seria um candidato a um transplante cardíaco? Ao invés de... Vejam, primeiro, o resultado da sua simpatia foi brilhante, mas veja tudo o que já aconteceu com ele. E depois uma segunda colocação, você tem uma sugestão. Você não procura fazer tudo pela axila, com 1 ou 2 incisões, fugindo da incisão lateral que pode ferir o coração? Acho 2 comentários interessantes, Beruti. Assim, o transplante, na verdade, às vezes eu uso esse termo, né? Quer dizer, o transplante, você está trocando uma doença por outra, né? Então, primeiro, assim, acho que o transplante, ele pode, é sempre uma coisa que pode ser utilizada e que algumas vezes é uma das indicações, por exemplo, de angina intratável e indicação de arritmia intratável, né? Ele algumas vezes é utilizado para isso. Mas também tem 1000 problemas, quer dizer, você precisa ter o doador a tempo, precisa a sobrevida média desses pacientes. Veja, esse doente, tudo bem, ele está sofrendo, mas ele já está 20 anos nisso, ou 25 anos, sei lá. Se pegar desde a primeira cirurgia, ele está 25 anos. Fora essas tempestades elétricas, ele está trabalhando, ele está tocando a vida. Ele toca a vida normalmente. É muito raro, talvez não tenha nenhum caso no mundo. Acho que o caso mais longevo que eu vi de transplante, que é o mais longevo do mundo, eu até tenho uma foto com esse paciente, foi uma coincidência, encontrei com ele num congresso em Nice, há uns 3 ou 4 anos atrás. Ele tinha sido operado pelo Stuart Jameson, em Stanford ainda, quando o Stuart Jameson estava em Stanford. Ele tem mais do que isso, tem mais do que 25 anos, mas se você for pegar a vida média, é muito raro um paciente chegar a mais do que 15 anos, por exemplo, de vida, né? Então, acho que assim, é uma possibilidade, pode até ser que venha a ser lançado a mão disso no futuro, mas não é uma solução mágica, né? E em relação a outra coisa, acho que é uma coisa a pensar. Acho que nós podemos tentar isso numa próxima vez em relação à questão da incisão, para verificar da facilidade e da dificuldade. Paulo, eu tenho 2 perguntas rápidas. A primeira é a pergunta do ignorante no assunto, né? Eu não entendi exatamente o mecanismo
pelo qual a simpatectomia realmente interfere nesse processo dessas arritmias. E o segundo é a durabilidade do procedimento. Quer dizer, você mencionou aquele menino que ficou 6 meses sem ter mais nenhum, não precisar de nenhum tipo de estimulação interna e externa, mas por quanto tempo isso se estende a longo prazo? Então, nós temos alguns pacientes, isso não é, quer dizer, por nós, pelo menos, nós não temos uma experiência tão longa. A experiência mais longa que a gente tem, até o Ribas entrou junto, lá atrás, acho que o Fábio também, né? Num caso de QT longo do Sousa ainda, do Eduardo Sousa. Sim, exatamente, há muito tempo. 20 anos, talvez, nem sei quanto tempo faz isso. Faz muito tempo já, né? Muito tempo. Deve fazer mais de 20 anos, nem sei. A gente vai perdendo noção de tempo, mas eu suponho que faça uns 20 e poucos anos. O tratamento, na verdade, ele persiste. Veja, não é uma solução mágica também. Ele é um remédio a mais. Eu sempre falo isso para o doente, na verdade. Quer dizer, veja, o doente, ele continua sendo, no caso, ele continua sendo um valvar, ele continua tendo um desfibrilador, ele continua tomando remédios, e você acrescenta um remédio a mais. Isso, bem mal comparando a timectomia na miastenia graves. O que é melhor? Eu sempre penso isso. O que é melhor? Você tomar uma dose alta de corticoide o resto da vida? Ou você fazer uma timectomia e diminuir bem essa dose durante muito tempo? Quer dizer, porque muitas vezes o pessoal fala o remédio como se fosse uma coisa inócua, né? A cirurgia ela tem começo, meio e fim. O remédio de uso contínuo na maioria das vezes, um enorme problema, porque vai somando efeitos colaterais muito graves, muito grandes. Um remédio que usa durante 1 ano é uma coisa, um remédio que usa durante 20, 30 anos é outra coisa. Então, assim, o efeito é longevo. A gente viu nos casos de QT longo, isso a literatura também mostra vários casos. Isso é um trabalho publicado de acho que 17 universidades americanas, da Harvard era uma, Texas outra, estava mostrando quase 200 casos de simpatectomia em cardiologia, mostrando que o resultado é bom. Mas, volto a dizer, é um remédio a mais, não é a cura de todos os males. A longevidade é alta. Eu não lembro se você esqueceu alguma coisa que você falou. Não, desculpa. Não, a outra coisa era a respeito do mecanismo, realmente, pelo qual isso atua, né? Eu não entendo direito esse mecanismo. Você pode explicar rapidinho, assim, de novo, como é que funciona? O mecanismo é assim, a estimulação elétrica do coração, ela vem pelo nervo simpático, né? Principalmente do gânglio estrelado até o T4, até o G4. Então, na verdade, isso está bem documentado também já há muito tempo. Vários desses elementos, beta-bloqueadores, o que os beta-bloqueadores fazem? Eles querem bloquear isso. Eles querem fazer uma simpatectomia, entre aspas, química, né? Então, e aí tem também, como eu falei antes, tem os efeitos colaterais, tem os prós e contras do medicamento de longo prazo, e tem aqueles pacientes que toleram bem altas doses, e tem pacientes que toleram mal altas doses. Fora os efeitos colaterais que não são pequenos quando o paciente toma altas doses, né? Então, de novo, principalmente neste momento atual do conhecimento, isso não é usado como primeira opção de jeito nenhum. Você nota que esse caso que foi mostrado é um caso muito ilustrativo. Quer dizer, a gente já tinha feito tudo o que tinha direito, não tinha, entre aspas, mais o que fazer. Quer dizer, você tinha 3 opções aí. Ou você não faria mais nada e deixaria o doente com essa qualidade, ou você faria a simpatectomia, ou você faria o transplante. Como já comentei antes, tudo tem prós e contras. A gente achou que naquele momento a simpatectomia podia ser uma boa opção, e naquele doente, em vários outros que a gente operou e que não mostrou agora, isso tem se mostrado uma boa opção, e a gente vai vendo. Por exemplo, aquele grupo de CC, que foi a tese do Germano que eu mostrei muito rapidamente. Boa parte dos doentes melhoraram, mas veja, se você pegar um grupo de classe funcional 4, esses doentes não têm indicação de simpaté. O paciente com CC classe funcional 4, a indicação hoje é de transplante, né? Todos os outros métodos, cardiomioplastia, resincronizador, simpaté, mostram que o resultado não é bom. Agora, num doente classe funcional 2 para 3, talvez seja uma boa opção, porque se você ganhar alguns anos, é muito bom para o doente. Muito bom. Senhores, acho que é isso, né? Acho que queria agradecer a presença de todos, parabenizar aos palestrantes, parabenizar ao Ribas, ao Miguel e ao Samuel, apresentação muito boa. Samuel, parabéns também, e agradecer a presença de todos e convidá-los para a nossa próxima
reunião aberta, que será daqui a um mês, sempre na primeira semana, na primeira quarta-feira do mês, e a gente vai conversando. Prazer. Paulo, só para encerrar, é o seguinte: nos bastidores, os nossos residentes e o Fábio Minamoto assim trabalham também incansavelmente. Vale a pena reconhecer o trabalho de todos eles. Eles são os contra-regra, e sem os bons contra-regras nós não temos uma reunião com essa qualidade. Então, agradeço a eles também. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Paulo. Bem lembrado, Ribas. Então, vou aproveitar, já que assim, fazer seu porta-voz deles. Eles estão falando que para usar menos oxibutamina e mais simpatectomia. Escutei assim, uma voz forte, uníssona. Tá bom. Um grande abraço aí. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau.